Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Você que encontra-se aqui no templo, pode estar abrindo a sua Bíblia. Você que está na sua casa, boa noite, graça e paz. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde. Acompanhe conosco em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Vou esperar um pouquinho até que todos encontrem. Filipenses. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Privilégio, mais uma semana nós estarmos aqui. Já é a terceira semana que nós estamos congregando aqui com os irmãos de Jataí. O nosso querido pastor Rafael está de férias. Já acompanhei pelas redes sociais que ele está em viagem, foi ver a família. Então, se o pastor acompanha esse vídeo, espero que o senhor esteja descansando bem, bastante, e que o senhor faça um bom regresso para Goiás. Amém? Então, Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas dos céus e as coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa noite, te agradecer por esta chuva abençoada que está lavando a nossa terra, ó Deus, que está trazendo, ó Deus, um ambiente melhor para que nós possamos aproveitar essa semana, ó Deus. A natureza te louva e nós te louvamos, ó Deus, pela natureza e pelas coisas que o Senhor nos proporciona através delas, ó Pai. Obrigado, porque nós estamos aqui alegres, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco neste templo, neste lugar, e o Senhor também está com cada pessoa que acompanha este vídeo, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, que o nosso coração nessa noite esteja aberto para tudo aquilo que o Senhor quer falar, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor fala através da palavra, mas o Senhor fala além da palavra, no coração e na mente de cada ouvinte nessa noite, porque é o Teu Espírito Santo que fala, é o Teu Espírito Santo que se relaciona, é o Teu Espírito Santo que toca e que renova a Tua igreja nesta noite, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos ser canal de bênção, que nós não sejamos empecilho, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para falar com cada vida, e que cada pessoa que aqui se encontra nesse local, ó Pai, ou que acompanha este vídeo, saia abençoados em nome de Jesus, ó Deus, e que tenha uma semana debaixo da Tua mão poderosa e abençoada, Pai. Quero aproveitar, ó Deus, em nome de Jesus, e cumprindo um papel social também, ó Deus, orar, ó Deus, e agradecer, porque neste dia foi aprovado, ó Deus, a vacina contra o coronavírus aqui no Brasil, ó Pai. Que o Senhor abençoe essa vacinação, que o Senhor venha, ó Deus, proteger o Teu povo, ó Deus, e que o Senhor venha trazer muita saúde para o povo de Deus e para a nação brasileira, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Nós vamos meditar hoje então em Filipenses, capítulo 2, nós lemos do versículo 5 ao versículo 11, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo, o autor dessa epístola, dessa carta,
ele está ensinando, né, a igreja de Filipos como eles devem pensar. Então o título da nossa mensagem nessa noite é Como Devo Pensar. Então nós vamos ver que a carta aos Filipenses é uma carta que chegou, né, através da vida do apóstolo Paulo, e na Europa ela foi a primeira cidade a receber, né, o Evangelho através da vida do apóstolo Paulo. E não somente por ser a primeira cidade, a igreja se tornou também uma grande apoiadora do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve ali talvez os seus melhores amigos na jornada ministerial. Nós vamos ver que a igreja dos Filipenses era a igreja que mais apoiou o ministério do apóstolo Paulo, é a igreja que mais ajudou financeiramente, de maneira material, a vida do apóstolo Paulo. Então eles estavam muito ligados, né, ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, assim como ele fez com todas as cidades que ele visitou, que ele evangelizou, ele escreveu cartas e ele orientava através dessas cartas as igrejas. Então ele trouxe, né, uma advertência contra a igreja dos Filipenses, contra as divisões, contra as intrigas e contra falsos pregadores, né, pregadores do judaísmo que tentavam manchar tudo aquilo que o cristianismo estava consolidando naquela época. O interessante é que o apóstolo Paulo vai levantar aqui, como nós lemos, né, a soberania de Cristo, né, a mentalidade de Cristo, que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai levantar a imagem de Jesus, né, como um grande herói, como um grande salvador, né, para o mundo, né, para a civilização que vivia naquela época. O mais interessante é que a cidade dos Filipos ela foi fundada por Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande. Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a soberania de Cristo, começa a trazer Cristo como um grande herói, ele estava refutando um pensamento naquela época que imperava na mente das pessoas, né, de todas as nações, que eram: nós precisamos de ter um grande herói, nós precisamos de ter um grande líder. Então a gente vai ver que as pessoas esperavam isso, até porque haviam sido levantadas grandes pessoas, né? Alexandre o Grande, ele é conhecido na história pelos seus feitos, por ter tido uma boa administração e ter tomado várias nações, ter governado várias nações e ter trazido paz, né, para o povo a qual ele governou. Então as pessoas naquela época elas estavam muito ligadas com grandes personalidades, elas estavam ligadas com grandes pessoas que fizessem grandes feitos. Então nós vamos ver que os heróis, os reis, os governantes, eles estavam ligados a ter um grande poder bélico, né, a ter um grande exército, a ter uma grande administração, uma boa administração, e a conquistar várias nações, né, e tomar as riquezas dessas nações. Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo, através dessa carta aos Filipenses, através dessa carta a uma cidade que tinha como fundador o avô, o pai de Alexandre o Grande, a qual tinha grandes homens como referência, o apóstolo Paulo começa a trazer Jesus acima dessas pessoas. Então ele precisava refutar os grandes atos heróicos que esses homens tinham e que tomavam, né, a atenção e o coração dessas pessoas, desse povo. Só que a mensagem do apóstolo Paulo é totalmente inversa ao que esses grandes homens fizeram. Jesus, ele veio para redimir Israel, que estava sob a opressão do Império Romano, que era o grande império da época. Então as pessoas, né, os judeus que esperavam um Messias, que esperavam, né, um Salvador vindo da parte de Deus, ele viesse, né, para acabar com o jugo do Império Romano, ele viesse para fazer com que Israel se tornasse uma grande nação, né, assim como o grande rei Davi fez, né, conquistando várias guerras, conquistando vários territórios. Mas o apóstolo Paulo começa a dizer ao contrário, que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, ele esvaziou-se de si, ele negou, ele não considerou ser igual a Deus, e veio nessa terra não para tomar por força, mas para morrer. Ele não veio para tomar por força, mas ele veio para ser o menor, para ser servo, e instalar, né, um reino ali através da paz,
Um reino através de uma mensagem, né? Através de uma palavra, e não através de arma, através de espada, através de guerras. Então essa mensagem ela não convenceu os judeus. Então a gente vai ver ali que Jesus, apesar de ter vivido um grande ministério, ter sido acompanhado por muitas pessoas, por ter conseguido inúmeros seguidores, quando o Império Romano consegue fazer aquilo que estava proposto no seu coração, que era calar Jesus, né, que estava conquistando as pessoas, né, quando os grandes líderes judeus não se satisfazeram com a mensagem de Cristo e viu que muitos estavam deixando o judaísmo, né, para seguir a Jesus, eles vão lá e conseguem condenar Jesus e matar a Jesus. O apóstolo Paulo vai trazer essa mensagem, né, que Jesus ele foi humilde, ele morreu para que as pessoas estivessem livres do seu pecado. Então o cristianismo perdeu muitos dos seus seguidores antes de Jesus morrer. A gente vai ver que os discípulos, né, os apóstolos ali, as 12 pessoas que estavam mais próximas de Jesus também abandonaram ele. Então o apóstolo Paulo ele começa a destacar essa mensagem como uma mensagem gloriosa. Então o desafio é provar que essa mensagem de humildade de Jesus era melhor do que um grande rei ou um grande soldado que conquistasse ele através da força. Nós vamos ver que Jesus ele estava propondo a fazer ao inverso daquilo que os grandes reis fizeram e daquilo também que Adão fez. Porque um herói naquela época era considerado como o próprio Deus, né? Era considerado como Deus. Alexandre o Grande ali, ele assumiu o seu império com 20 anos de idade e ele veio a morrer com 33 anos. Então durante 13 anos ele conquistou vários feitos e ele mesmo se declarou ser igual a Deus. Ele mesmo se declarou, e era muito comum isso, né? Os grandes faraós, né? Os grandes reis, eles se consideravam ser igual a Deus, né? Na época lá de Daniel, nós vamos ver que eles faziam se dobrar, né, a imagem do rei da Babilônia. Então era ligado muito nessa imagem de ser Deus com esses homens que eram considerados serem heróis. E nós vamos ver que esse é o mesmo erro de Adão lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que foi o que Adão quis ser, tendo conhecimento do bem e do mal, né, se tornando ali pensante como Deus, conhecendo, né, aquilo que Deus conhecia. Então nós vemos que Adão ele caiu por isso, porque ele ser igual a Deus. E Jesus vem com uma proposta que, mesmo sendo Deus, mesmo tendo essa essência de Deus, ele abriu mão disso para viver. E o mais interessante é que somente Deus era capaz de salvar a humanidade de si mesmo e dos seus pecados. Então Jesus, para provar que ele verdadeiramente era Deus, ele fez o oposto do que os grandes reis fizeram. Ele não demonstrou força. A força de Jesus estava em morrer, em padecer pelo pecado da humanidade. Então a essência de Jesus para ser o verdadeiro Deus era essa, que ele se dispôs a morrer para que todo aquele que nele crê não viesse, né, a ter a condenação eterna, mas tivesse a vida. Então, como o título da nossa mensagem diz, como devo pensar, nós vamos meditar nessa noite pontos que vão nos direcionar a pensar como ele. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, lá no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. O versículo 4 ele diz: não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Então ele vai dizer que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou que ele era igual a Deus. Então, o primeiro ponto nessa noite que vai nos direcionar da forma que nós devemos pensar é: não devemos considerar a importância que nós temos de sermos salvos. Muitas pessoas, quando convertem, elas começam a se considerar melhor que as outras pessoas, porque a mensagem é muito clara: agora eu tenho a Cristo, eu tenho a salvação, eu vou viver eternamente com Deus. Então as pessoas começam a pensar que, por serem salvas, elas são melhores que as outras.
As pessoas começam a conhecer a verdade, a estudar a Bíblia, a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então a pessoa começa a ter um amor próprio, né? A pessoa que era depressiva, ela começa a sair desse estado de depressão. A pessoa que era ali alcoólatra, a pessoa que era um usuário de droga, ela começa a sair dessa vida, ela começa a desfrutar das coisas da vida, começa a valorizar as coisas da vida, começa a valorizar a saúde, começa a valorizar o trabalho, começa a valorizar os ganhos financeiros que tem, começa a administrar bem, e automaticamente ela consegue ter uma qualidade de vida melhor do que as pessoas que não conhecem a Cristo, porque nós vemos a sociedade se acabando com as coisas superficiais, se acabando, né, com o consumo de coisas que vai prejudicar o corpo, né? Quantos jovens hoje em dia, né, vão em festas aí, principalmente antes da pandemia, né? A gente trabalha com muitos jovens aí de 19, 20 anos, e aí a gente ouve algumas coisas que eles fazem em festas, tomar uma bala, que é uma droga que vai dar uma sensação nele, que ele vai aproveitar melhor a festa, que ele vai vir à noite ali aproveitando aquele momento, aquela oportunidade. Então a gente vê que quando nós somos salvos, a gente começa a entender que as coisas do mundo, né, que o prazer que o mundo dá não se compara com as coisas de Deus. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, eu já gosto muito de falar das minhas experiências que eu tive quando eu recebi o Espírito Santo. O prazer que eu sinto ao toque de Deus, o prazer que eu senti quando eu fui batizado com o Espírito Santo, não se comparou a todos os prazeres que eu tinha tido até aquele momento. O melhor prato que eu já comi, a melhor experiência que eu já tive, não se comparou à força, né? Aquele prazer que eu senti quando eu recebi o Espírito Santo. E é muito interessante que a Bíblia fala, né, que o nosso gozo tem que estar nas coisas de Deus, o nosso prazer. Então as pessoas elas começam a se iludir por isso, porque agora eu sei que eu encontro coisas melhores em Deus. E as pessoas começam a se ligar muito a isso e esquecem de que essa mensagem, de que essa experiência que elas estão tendo, elas precisam transmitir a outras pessoas. Aí as pessoas não querem mais estar com pessoas do mundo, não querem mais se relacionar, não querem mais ter amizades, né? Tudo bem que a gente sabe que quando a gente anda com determinado tipo de pessoa, a gente se torna ou tem uma afinidade com essa pessoa, mas nós precisamos romper isso também, estar perto de pessoas para que nós venhamos anunciar essa mensagem. Então, o primeiro ponto para que a gente venha, né, mudar a nossa forma de pensar e entender como nós devemos pensar é esse. Não podemos considerar a importância que há de sermos salvos e estarmos ligados no alerta de que nós precisamos anunciar essa mensagem transformadora, né? As pessoas se convertem, elas ficam presas a grupinhos na igreja. As pessoas se convertem, elas ficam muito interessadas em ir para a igreja e para os cultos, principalmente os jovens, e sair depois do culto, lanchar, ou mesmo os irmãos casados, mais velhos, né, somente em se relacionar com os irmãos da igreja. E muitas vezes a gente vê as pessoas esquecendo de levar essa mensagem para as famílias que estão sofrendo, as famílias que estão padecendo por falta de sabedoria. O nosso pastor, presidente, o pastor Antônio, ele fala muito isso. As pessoas se convertem e elas só querem receber, e elas recebem de Deus, e elas ficam gordas espiritualmente e não gastam tudo aquilo que elas têm recebido. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Devemos pensar como Jesus. Jesus não se considerou ser filho de Deus, muito pelo contrário, ele anunciou a mensagem de Deus. Ele usou essa identidade de filho para ter autoridade para ir e anunciar. Então nós precisamos considerar esse id em anunciar a mensagem de Deus, em anunciar o Evangelho. Segundo ponto que vai nos direcionar como nós devemos pensar: precisamos esvaziar de nós mesmos, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante a homens.
Então nós vamos ver que Jesus, primeiramente, quando ele foi iniciar o seu ministério, a gente vê que ele parou, refletiu sobre a sua vida, refletiu sobre quem ele era e esvaziou-se de si. E quantas pessoas hoje em dia não estão cheias de si mesmas? E é muito interessante porque a mensagem do Evangelho ela vai dizer isso: nós não devemos viver para nós mesmos, nós não devemos viver em prol dos nossos interesses apenas. Claro que nós temos que viver, temos que estudar, procurar ter um relacionamento, procurar um casamento, procurar constituir família, que é o que a Bíblia manda nós fazermos. Devemos buscar atrás, do nosso sustento, trabalhar, estudar, mas nós devemos também estar preparados para viver as coisas de Deus, preparados para viver o Evangelho. E o que nós precisamos quebrar é isso. A conversão não significa que agora nós vamos ter que ficar enfiados dentro de uma igreja, tendo que fazer somente as coisas que estão relacionadas a essa igreja. Nós temos que ajudar sim. Se nós temos os nossos dons, os nossos talentos, nós temos que ajudar a igreja sim. Mas nós temos que estar prontos para anunciar o Evangelho aonde nós estivermos, dando testemunho para as nossas famílias, dando testemunho no nosso trabalho, dando testemunho no nosso círculo social, entre os nossos amigos. E nós devemos estar orando por essas pessoas. Nós devemos estar orando pelas pessoas que nós temos contato. Há tantas igrejas no mundo, há tantas igrejas no Brasil, a gente pensa, quanto mais igreja abre, ainda é pouco. Quanto mais igreja abre, ainda é pouco. Sabe por quê? Porque o papel de evangelizar, ele está entre os cristãos que estão dentro dessas igrejas. Então esses cristãos precisam entender que eles têm que cumprir o ID. E o ID acabou o culto, eu já estou sendo enviado. Eu venho para o culto para receber de Deus. Quando eu me esvazio de mim, quando eu esvazio dos meus interesses, quando eu esvazio dos meus desejos, da minha carnalidade, eu vou estar vazio para quê? Para ser cheio, para receber a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que a comunhão entre os irmãos é isso, é o que traz a unção do Senhor, é o que traz a presença de Deus e a comunhão. Nós recebemos a presença de Deus na nossa casa quando nós oramos, sim, mas há uma unção específica, um derramar diferenciado quando nós nos reunimos como igreja. Então nós precisamos entender isso, esvaziar-se de nós mesmos, recebermos de Deus e saindo da igreja, anunciarmos o Evangelho. Nós temos que ter os nossos propósitos, nós temos que ter os nossos objetivos. Eu tenho um objetivo de crescer na vida, eu tenho um objetivo de cursar tal faculdade, eu tenho um objetivo de realizar tal profissão. O interessante é, eu não acho, palavra que eu vou dizer, mas por exemplo, eu não acho bom, eu não acho fácil consertar um carro, ou eu não acho fácil construir uma casa, levantar os tijolos, ou eu não acho fácil ser médico. Então a gente vai ver que cada um foi chamado para algo específico, cada um foi chamado para realizar algo aqui na terra, não somente viver como cristão, mas às vezes ele ser um profissional e realizar determinada função. Só que as pessoas elas não conseguem ser um profissional cristão. Eu sou um encanador, mas eu sou cristão. Eu sou pedreiro, mas eu sou cristão. Eu sou médico, mas eu sou cristão. Então a pessoa ela não sabe ter esse equilíbrio, quando a gente converte ali, igual, eu converti, agora eu não quero mais estar com meus parentes, porque eles não são crentes, eles gostam de beber, eles gostam de fazer isso, gostam de fazer aquilo. Então precisa haver um equilíbrio, nós precisamos esvaziar de nós mesmos, para que nós sejamos cheios de Deus e tenhamos um pensamento como o pensamento de Deus. Terceiro ponto nessa noite que vai nos orientar como nós devemos pensar é: não seja constrangido por humilhações. A Bíblia vai dizer lá no versículo 8, Filipenses 2:8,
e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu acredito que nós vivemos numa geração muito sensível emocionalmente, uma geração que se ofende facilmente com as coisas, a tal ponto de que os pastores não podem mais pregar sobre determinados pecados, porque se pregar sobre determinados pecados, nós vamos estar sendo preconceituosos. Então é uma geração que não aguenta afronta, é uma geração que não aguenta ser humilhada. Mas o que é uma humilhação? Humilhação é eu passar por uma situação, a qual eu venho me sentir envergonhado. Então hoje as pessoas, se elas forem confrontadas com a verdade, elas vão se sentir humilhadas. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo está nos ensinando a ser como Jesus, que humilhou-se a si mesmo. E quando nós mesmos cristãos passamos por uma afronta, uma pessoa faz uma situação de humilhação com a gente não dá um bom testemunho, a gente não faz como Cristo, a gente não tem a paciência, a gente não tem a perseverança, a gente não sabe se calar. Eu não posso ser humilhado, então começa a haver um debate ali, começa a haver uma disputa, começa a haver talvez até gritaria, e aí o cristão ele começa a não dar testemunho. Então nós precisamos, como cristãos, temos implantado em nós ali um drivezinho, que precisa nos controlar quando nós nos sentimos humilhados. Existe uma situação mais constrangedora do que evangelizar, do que falar do amor de Jesus. As pessoas não querem, as pessoas menosprezam, as pessoas nos humilham muitas vezes. Então, por conta de humilhações, o cristão ele vai se calando. Mas Deus quer que nós venhamos abrir a nossa boca e que nós venhamos anunciar o Evangelho do Senhor. Deus quer que a gente vença esse medo, de sermos humilhados por carregar o nome de Cristo, e que nós venhamos levantar o nome do Senhor aonde nós estivermos. Nós vemos as pessoas dizerem: mas ser crente não é vida, só ficar enfiado dentro de igreja. Mas não é isso. A gente precisa romper isso, a gente precisa quebrar isso na mente das pessoas. O crente ele pode sim viajar, o crente ele pode sim sair no restaurante, o crente ele pode sim se relacionar. Sem essa pandemia, o crente sim podia fazer aglomeração, e não tem coisa melhor do que a gente estar junto com os irmãos, aproveitando melhor uns dos outros. Mas não, a igreja ela está se sentindo humilhada, ela está se calando, e nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar porque a vinda de Jesus está próxima. Nós não podemos nos calar porque nós precisamos povoar o céu. Nós precisamos anunciar essa mensagem que nós carregamos. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos encher as igrejas de cristãos que são fortes, que sabem como eles devem pensar, que não vão considerar a importância de ser salvo e vão sair para evangelizar, que vão se esvaziar de si mesmo para que Deus enche a vida deles, e eles não vão se sentir constrangidos, eles não vão se calar diante das humilhações. Versículo 8 diz: ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Até quando nós temos que nos calar diante de uma afronta, diante de uma humilhação? Até nós morrermos. A nossa essência, nós devemos carregar ela durante toda a nossa vida. Jesus ele foi obediente, nós devemos obedecer. Humilhar está muito relacionado à obediência. Por que o apóstolo vai dizer humilhou-se a si mesmo sendo obediente? Hoje muitos cristãos não são obedientes. Eles não querem ouvir a liderança, eles não querem ouvir os pastores. Se eles não ouvem nem as pessoas que Deus levantou na vida deles, o que dirá ouvir o próprio Deus? Então, para que a gente não se constranja diante das humilhações, nós precisamos ouvir sempre a voz de Deus, nós precisamos sempre ter um relacionamento com o Senhor. Mas não é fácil, meus irmãos, não é fácil ter uma vida com Deus, não é fácil abrir mão do nosso lazer ali, de assistir um filme, de conversar com alguém no celular, de ir
né, de passear, para estar buscando a Deus. As pessoas só querem buscar a Deus no finalzinho do dia, antes de dormir, quando já estão cansadas. Então a pessoa vai dobrar o joelho ali para orar, ela não tem um contato de qualidade com Deus. Então, para que nós sejamos cristãos fortes, né, cristãos que não se ofendem com qualquer coisa, nós precisamos obedecer à voz de Deus. E para obedecer à voz de Deus, nós precisamos buscar a Deus. E para buscar a Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Então a gente vai ver que o Evangelho é fazer as mesmas coisas. E a gente anuncia essas mesmas coisas de forma diferente, mas tudo vai convergir nessas mesmas coisas. É ler a Bíblia, é orar, é ter comunhão com a igreja. E por que a gente sempre fala isso? Porque nós vemos que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Não é somente entender, mas a dificuldade de colocar em prática, de ter uma qualidade de vida. As melhores coisas que eu conquistei em Deus foi quando eu estava centralizado em Deus. Passou um pastor na minha vida e ele me disse isso, quando eu passava por um momento difícil na minha vida. Ele falou: esteja no centro da vontade de Deus, esteja alinhado com Deus, esteja em comunhão com Deus, porque aquilo que Ele tiver para a sua vida, Ele vai trazer, e aquilo que não for para a sua vida, Ele vai afastar. Então, quantas vezes nós queremos colocar um projeto em prática, e a gente vai lá com a força do nosso braço, e se dedica ali 1 mês, 2 meses, talvez anos, e no final das contas não deu certo, a gente perdeu tempo. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos sendo obedientes a Deus, quando nós estamos sendo cristãos fortes, que suportam a humilhação, nós vamos ver o realizar de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ver Deus, cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós. Não há prazer melhor para o cristão do que viver aquilo que Deus tem para ele viver, fazer as coisas que Ele quer que faça. Eu posso planejar ali, constituir talvez uma empresa, posso ali programar abrir uma igreja, posso ali decidir realizar tal projeto de evangelismo, mas se não for direcionamento de Deus, eu vou me frustrar. E aí quando a gente começa a se frustrar com as coisas que nós mesmos decidimos, nós vamos nos tornando cristãos fracos. E aí na primeira afronta, na primeira humilhação que a gente sofre, a gente decide abandonar o Evangelho. A gente decide abandonar Deus. Na primeira tentação que nós temos, muitas vezes o cristão vai cair de braçada. Quantas vezes eu estava com outras pessoas e o Espírito Santo falava no meu coração: fala para essa pessoa ficar firme, fala para essa pessoa permanecer nos meus caminhos. E a gente com receio, negligencia ali o agir de Deus, e aí depois de passado alguns meses, a gente vê a pessoa abandonar a fé. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Quantas vezes Deus me levantou para orar por alguns pastores e falou: olha, ore por pastor tal, que ele está querendo abandonar o ministério. E a gente não sabe como agir, a gente não sabe como orar, a gente não sabe como chegar nessa pessoa. E aí passava alguns meses, estava lá o pastor abandonando o ministério. Então nós precisamos ser cristãos fortes, nós precisamos, entender a voz de Deus e anunciar aquilo que Deus quer que nós falemos, anunciar aquilo que Deus quer que a gente fale. Então, para que a gente não seja constrangido pelas humilhações, para que a gente aprenda a pensar e entender como Deus, nós precisamos não considerar a importância de que agora eu estou salvo, não preciso fazer nada. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos para estarmos cheios de Deus. Nós precisamos estar fortes para não nos constrangermos com as humilhações e termos uma interferência positiva na vida das pessoas. Eu tenho uma amiga muito querida, profeta de Deus, boca do Senhor, que inclusive apresentou a minha esposa. Então hoje, não sei quem sabe, não sei se eu falei para os irmãos, nós estamos grávidos, estamos esperando uma criança. E eu estava refletindo essa semana e pensando, eu até conversei com essa amiga minha, mandei mensagem para ela, e eu falei: olha, uma criança está vindo à existência por causa da interferência de alguém na minha vida e na vida da minha esposa.
Então, através da interferência que ela teve, né, de falar sobre a minha esposa, de me apresentar a minha esposa, ela foi capaz de fazer com que uma vida viesse à terra. É algo muito sério. Então nós temos esse poder de interferirmos positivamente na vida da pessoa. Então eu sempre tive desejo de casar, sempre tive desejo de ser pai. Então através da vida de uma pessoa eu pude alcançar esse objetivo. Então quantos objetivos as pessoas não estão querendo alcançar, e talvez a sua interferência positivamente na vida delas vai fazer com que elas sejam abençoadas. Então, quando nós buscamos nos fortalecer como crentes, não é somente nós que vamos ser abençoados, mas nós vamos abençoar a vida de outras pessoas. E a vida da igreja é isso, né? A importância de estar em comunhão, de congregar é essa, é a gente causar o bem na vida das pessoas, né? É o irmão pegar o microfone para fazer a oração dos dízimos e abençoar quem dizimou, abençoar quem colocou a vida financeira aqui no altar do Senhor, é estar disposto. Imagina se o irmão Silvio fala: não, irmão, não estou pronto para orar não, pede para o Rafael orar. Mas não, nós precisamos estar prontos para quando Deus nos chamar, né, para que a gente venha fazer algo. Então ter a mentalidade de Cristo é isso, é Deus falar e a gente agir. Ter a mentalidade de Cristo é isso, é o pecado bater a porta e a gente negar. A gente ter a consciência, né, de quem a gente é. Outra coisa que eu percebi ao longo da caminhada cristã, já são 13 anos, é que muitas pessoas desviam, né? Pessoas que trabalharam lado a lado comigo no ministério, hoje simplesmente esfriaram na fé, não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de igreja. E eu fico me perguntando por que acontece isso. Por que há tanta fragilidade no nosso meio? Né? Pessoas que convertem, batizam, e a gente vê uma transformação na vida. Né? Quantos casais têm um relacionamento destruído? Né? Eu vi Deus restaurar. Quantos empresários com as empresas falidas, eu vi essas empresas quebrarem ao longo do tempo. Né? Deus restabelecer a empresa e depois a empresa quebrar. Tenho percebido quantos irmãos empresários nós temos lá na igreja, e essas empresas estão bem. Então, assim, as pessoas recebem a bênção de Deus, mas depois elas esfriam na fé, elas afastam, elas desviam. Então nós precisamos estar prontos para interferir na vida dessas pessoas e causar o bem, e levar essa pessoa de volta para os caminhos do Senhor, levar essa pessoa de volta para a igreja. Ou quantas vezes, né, a tristeza bate no nosso coração, quantas vezes o desânimo bate no nosso coração, né? Quantas vezes eu mesmo já abandonei os projetos que Deus tinha para a minha vida. Mas o importante não é desanimar e abandonar, o importante é sempre voltar. Então sempre teve alguém que me ligava, sempre teve alguém que mandava uma mensagem, sempre teve alguém que me lembrava das promessas de Deus, sabe? Então hoje eu vivo de uma forma de que eu não posso mais olhar para trás, e assim nós precisamos viver, né? Eu lembro que durante os 9 primeiros meses da minha caminhada cristã, foram os melhores 9 meses de cristão na minha vida. E eu lembro que quando eu voltei a ser tentado com algumas coisas, e compartilhei isso com um pastor de jovens na época. Ele falou: olha, que interessante, 9 meses Deus te guardou, ou seja, você estava sendo gerado. Agora você nasceu para colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nesses 9 meses. Então, meu irmão, se as pessoas errarem, se as pessoas desanimarem, né, que isso seja apenas parte do processo, e que isso seja apenas uma fase da vida, mas que não seja algo constante. A pessoa está lá com 50 anos de crente e desviando vez ou outra, pecando vez ou outra. Não, nós precisamos ter constância, nós precisamos ter maturidade. Conversar com a minha esposa esse fim de semana a respeito de um caso de um líder que hoje não é mais pastor. As coisas que ele cometeu, né, os pecados que ele cometeu,
Gente, eu sei que vocês devem saber, né, de escândalos que há aí na igreja, né? Mas a gente fica pensando e fala, gente, como que é possível? A pessoa está em contato com a palavra, a pessoa está em contato com o Evangelho. A gente sabe que a igreja não é cheia de pessoas perfeitas. Todos nós somos tentados, todos nós erramos e vamos errar até nós morrermos ou até Jesus voltar. Mas tem coisas que nós não podemos fazer, sabe? Tem pecados que nós não podemos cometer. Então precisa haver uma constância, precisa haver uma maturidade. E nós, eu, você que está aqui, você que ouve essa mensagem, nós precisamos ser esse agente transformador também, de saber exortar quando for preciso. Né? Nós temos uma amizade nossa, que sempre que precisa ela puxa a nossa orelha, mas quando ela precisa também a gente puxa a orelha dela. E assim, é um puxando a orelha do outro, dia após dia a gente está vivendo, a gente está caminhando, a gente está crescendo. Então, para que a gente entenda como nós devemos pensar no nosso dia a dia, primeiro, não considerar a importância de sermos salvos. Segundo, nos esvaziar de nós mesmos. Terceiro, não sermos constrangidos pelas humilhações. E quarto, né, como um bom sermão batista tem que ter 4 pontos. O nosso quarto ponto é: espere a exaltação que vem de Deus. Lá no versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vou repetir: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Se nós estudarmos essas atitudes de Jesus, nós vamos ver ali também passos que nós vamos dar até a vitória. Passos que nós vamos dar até recebermos a vitória. Muitas vezes, né, a gente quer exortar a igreja, quer puxar a orelha da igreja, mas nós também temos que lançar sementes de esperança. Nós também temos que lançar, né, uma palavra de encorajamento na vida da igreja e dizer sim que a igreja vai receber a bênção. E dizer sim que a igreja vai ser vitoriosa em Cristo Jesus. Porque a vida cristã não é só luta não, meus irmãos. A vida cristã, né, os sermões não tem que ser somente de exortação não, mas nós precisamos nos lembrar também que a exaltação vem de Deus, no tempo de Deus. Nós vemos que Jesus, ele esperou, ele agiu, e Deus o exaltou. Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Então, quando a gente vai evangelizar, quando a gente abre mão dos nossos próprios desejos, quando a gente se torna forte para suportar as humilhações, no tempo de Deus nós vamos ser exaltados. No tempo de Deus nós vamos ser abençoados. Né? Às vezes eu falo isso em algumas pregações que eu faço. Eu uso o exemplo da minha esposa, porque é a nossa vida, então a gente tem que pregar a nossa vida. Né? A nossa vitória, né, foi na área sentimental, mas às vezes as pessoas têm vitória na área financeira, vitória na área da saúde, na saúde do corpo. Mas houve um tempo que eu e minha esposa, a gente não se conhecia, o nosso testemunho é muito parecido, mas a gente entendeu de Deus que nós precisávamos encontrar uma pessoa que tivesse o mesmo propósito, o mesmo pensamento em Deus, né? Uma pessoa que apoiasse ela a servir a Deus, e eu precisava encontrar uma pessoa que me apoiasse a servir a Deus. Então, para que nós nos encontrássemos, foi preciso que a gente passasse por um processo que muitas pessoas não querem passar, que é o da espera, que é esperar em Deus. Então, meu objetivo de vida era encontrar alguém abençoado para dividir a minha vida. Né? E o que falta hoje em dia é isso, na vida dos filhos, né? Um apoio, né, dos pais desde a juventude, né, em relação ao namoro. O namoro hoje é muito banalizado. Né? Pais apoiem o namoro dos seus filhos, apoiem o relacionamento dos seus filhos. Sabe, precisa ser construído na cabeça das nossas crianças muito bem o que é um casamento. Mas a dificuldade da sociedade hoje em dia é o que? Muitas crianças crescem com os avós, muitas crianças crescem com os tios,
Ou muitas crianças que crescem com pais que não têm uma estrutura familiar decente. Então a gente vê sempre o ciclo se repetir, né? Sempre a criança cresce, ela namora 3, 4 pessoas, 10, 15, fica com 20, 30 pessoas. Aí tem um casamento ali, né? Tem filhos ali, depois passa 5, 10 anos, larga da esposa. Então, gente, é bíblico, né? Nós precisamos orientar os nossos filhos em relação ao casamento, é uma área importante da nossa vida. Por isso que eu sempre falo, né, dou esse testemunho da minha esposa. Então nós somos obedientes ali, então Deus permitiu, né, que através da vida da nossa amiga a gente se encontrasse. Então hoje a gente está realizando o sonho de constituir um lar. Deus está dando o privilégio de a gente ter filhos agora, a gente tem que criar filhos. A gente vê pessoas querendo riquezas, pessoas querendo viver o melhor dessa terra. Não que isso seja errado, mas a Bíblia diz, né, que os filhos são a herança do Senhor, ou seja, aquilo que Deus, né, tem de mais valioso para entregar na vida do homem é o filho. Né? As pessoas negligenciam, têm filhos aí à torta e à direita e não valorizam a criação desses filhos. A gente vai ver lá na história do patriarcado, como era importante, né, encontrar, né, um marido, né, para sua filha, um esposo para o seu filho, marido para sua filha, esposo para sua filha, esposa para o seu filho. Então as pessoas precisam valorizar isso, as crianças precisam ser ensinadas. Não é porque aí cresce a criança, ela só quer saber de trabalhar, só quer saber de dinheiro, só quer saber dos prazeres mundanos. Viajar é uma loucura agora para viajar, não preciso viajar, tem que viajar, tem que viajar. Né? Por que a gente não pode fazer isso com a família? Por que a gente não pode fazer isso com os filhos? Por que as pessoas não podem ter prazer nos filhos, na criação dos filhos? Sabe, então pais, orientem os seus filhos a se relacionarem bem. Apoiem, né, o namoro dos seus filhos. Né, eu tenho algo que eu construí ao longo da minha adolescência, depois para a vida adulta, é que não adianta, né, os pais proibirem os filhos de fazerem determinadas coisas. Os filhos vão fazer escondido. Então os pais, eles não têm que ser amigos dos filhos, eles têm que ser pai e mãe. E pai e mãe não é sinônimo somente de correção, de brigar, de gritar, sabe? Mas é ter um relacionamento amigável com o filho, apoiar as coisas dos filhos, valorizar as coisas dos filhos. Né? Os pais aí, doidos para ter filhos, Deus abençoa lá com filhos abençoados. E aí a criança tem lá 2, 3 anos, o pai passa mais tempo no celular do que com a criança. O pai chega no trabalho e não tem cabeça para o filho, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado. Né? A gente vai ver que a criação dos filhos antigamente era com a presença dos pais, sabe? Era a mãe cuidando ali dos filhos o tempo todo. Né? Só que isso é lógico, nos tempos bíblicos, por exemplo, né, a cultura era agrária, então a família fazia o seu próprio sustento, então não tinha como os filhos estar ali com os pais o tempo todo. Então olha só, a que passos caminhou a humanidade, a destruir a família. Então hoje o casal tem um filho, a mãe fica ali, período da licença maternidade com os filhos, volta a trabalhar e a criança é criada por outra pessoa. Eu não sei, não tem uma solução, né, para que isso não aconteça mais, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro. Mas eu quero levantar assim, há um descaso com a exaltação que Deus tem abençoado as pessoas, né? Eu estou falando aqui sobre exaltação, sobre receber bênção. Então eu decidi falar sobre filhos, porque filhos são bênção do Senhor. Um relacionamento é bênção de Deus. Sabe? Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos valorizar mais as coisas que Deus coloca nas nossas vidas. Sabe? Nós precisamos valorizar mais a simplicidade. Nós precisamos valorizar mais isso, porque hoje em dia na igreja, os irmãos que recebem mais, os irmãos que são ricos, são os irmãos que recebem mais atenção. Então nós precisamos valorizar os humildes. Nós precisamos valorizar aqueles que se alegram com pequenas conquistas. Às vezes o casal lá consegue, né, milagrosamente financiar uma casa, comprar uma casa. E aí tem irmãos lá que tem 3, 4 casas na cidade. Vamos nos alegrar com os irmãos que estão conseguindo conquistar, né, essas coisas. Valorizar os irmãos que têm, né, empregos humildes, às vezes ganham um salário mínimo.
Nós precisamos ser a vitória na vida dessas pessoas. Então a Bíblia vai dizer, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nosso nome vai ser levantado quando o nome de Cristo estiver sido levantado nas nossas vidas. A Bíblia está dizendo que Deus levantou o nome de Jesus acima de todo nome. Então, para que o nosso nome seja exaltado também, o nome de Cristo tem que estar acima de tudo. O nome de Jesus tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Jesus tem que ser o maior exemplo nas nossas vidas. Então nós vemos que Jesus, ele sofreu, ele morreu, mas Deus exaltou ele. Então, meus irmãos, se você está passando por lutas, por sofrimentos, e você é um crente assíduo na igreja, você é um cristão que ora, saiba que a sua vitória vai chegar. Sabe, não pense que está demorando a sua vitória, não pense que sua bênção está chegando. Eu conheço pessoas que falam, mas já estou 2 anos assim, mas já estou 2 anos sofrendo, meu salário é esse, já tem 2 anos, ou eu estou solteiro tem 2 anos, ou estou tentando filho tem 2 anos, sabe, mas se você está buscando ao Senhor, a sua vitória vai chegar. Nós precisamos acreditar nisso. É a palavra de Deus que diz, Deus exaltou Jesus de sobremaneira porque ele foi obediente. Então, se nós estamos sendo obedientes, nós precisamos saber que a nossa bênção vai chegar. E se a gente achar que nós não fomos abençoados, nós temos que começar a olhar, porque talvez a gente já recebeu a bênção de Deus, não da forma que nós queríamos. Então nós precisamos agradecer aquilo que nós recebemos de Deus. Amém? Então essa mensagem que eu tenho para vocês nessa noite é como devo pensar. Primeiro, não se considere ser importante ser salvo. Segundo, esvazie-se de si mesmo, procure estar sempre cheio de Deus. Terceiro, não se constranja diante das humilhações. As humilhações, elas vão anteceder a exaltação de Deus. E quarto, espere em Deus o tempo que for para que você seja exaltado. Amém? Vamos orar encerrando essa mensagem nessa noite. Pai, obrigado mais uma vez por cada vida que esteve aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor falou com cada coração. Às vezes uma mensagem simples como essa, ó Deus, traz grandes mudanças e grandes transformações na vida daqueles que ouvem e na vida daqueles que creem. Principalmente naqueles que meditam e ouvem a voz do Teu Espírito Santo, que está sempre falando com cada um de nós, nos direcionando. Pai, obrigado porque o Senhor nos guardou semana passada, nós estamos aqui hoje iniciando essa semana, e que nós venhamos ter uma semana abençoada debaixo da Tua presença, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua autoridade. Eu quero orar a Deus por cada pessoa que tem um projeto, que tem um objetivo de vida, que o Senhor possa, Deus, estar aprovando, Deus, esses objetivos, e se não for do Seu agrado, que o Senhor venha trazer novos objetivos na vida dessas pessoas. Pai, eu quero Te pedir, ó Deus, encarecidamente, por cada pessoa que está ouvindo, Deus, essa oração, que elas sejam motivadas a orar, ó Deus, que elas sejam motivadas a estar sempre aos Teus pés, agradecidas, mas também sabendo, ó Pai, que elas podem receber as bênçãos das mãos do Senhor, sabendo que nós podemos ser felizes sim, ó Pai, sabendo que nós podemos ter o nosso lazer sim, o nosso momento de prazer, ó Deus, que nós podemos viajar, que nós podemos trabalhar, conquistar a nossa prosperidade financeira, mas que nós viemos fazer isso sempre debaixo da Tua graça, debaixo da Sua proteção. Aqueles que são chamados para servir a igreja, que cumpram esse chamado com excelência, aqueles a qual o Senhor, ó Deus, abençoou com dons e talentos, ó Pai, que venham servir a Tua casa com excelência, que venham anunciar essa mensagem com excelência para cada um, ó Deus, a qual eles se relacionam e eles servem. A minha oração nessa noite se encerra agradecendo ao Senhor, declarando que eu Te amo, Senhor Jesus, que eu amo o Senhor, ó Pai, que eu estou grato, e eu estou crendo que dias melhores nós iremos viver sim, ó Deus. Nós vamos ter paz sim como igreja. Em nome de Jesus eu creio, Deus, nesse novo tempo, um tempo de esperança. Mesmo que os últimos dias sejam dias difíceis, Pai, eu sei que nós vamos viver, ó Deus, dias felizes na Tua presença,
guardados pelo Senhor, guardados pelo Teu amor. Por isso, em nome de Jesus é que eu oro. Leva, Deus, cada um de nós aqui para casa em segurança, Deus. Abençoa, Deus, cada um que está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, ó Deus. E que domingo que vem, ó Pai, nós possamos mais uma vez estarmos aqui para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor e para agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Pode encerrar? Então, está encerrado. Deus abençoe todos vocês. Vamos na paz do Senhor. Amém.